3. Pare de pregar, comece a ouvir, como a presença gera presença ao deixarmos nossa própria luz brilhar. Permitimos que outras pessoas façam o mesmo. Ao nos libertarmos de nosso próprio medo, nossa presença automaticamente liberta os outros. Marianne Williamson. Numa noite de primavera em 1992, membros do clero se espremeram numa igreja minúscula em Boston. Eles haviam se reunido para reagir ao aumento assustador da violência e dos homicídios entre gangues. 73 jovens assassinados em um ano, um aumento de 230% em relação a apenas 3 anos antes. As pessoas estavam desesperadas. Viviam com medo de perder seus filhos na guerra aberta que engolirá a cidade. Nada do que haviam tentado atividades extracurriculares após as aulas, confinamentos em casa, aumento do policiamento conseguia deter a carnificina. Uma semana antes do encontro, durante uma cerimônia fúnebre para um adolescente assassinado, naquela mesma igreja, 14 membros de uma gangue apareceram e esfaquearam um jovem. O pastor batista Jeffrey Brown participava daquela reunião da igreja em Boston. Ele era relativamente novo na comunidade e ainda estava conhecendo os problemas do lugar. Nascido no Alasca, filho de um oficial do exército, ele passou a infância mudando de uma base a outra. Fez faculdade na Pensilvânia antes de ir para Boston cursar teologia. Foi à igreja naquela noite, com mais de 300 pastores, porque sua comunidade, assim como grande parte da cidade, estava sofrendo. Mas ele não tinha nenhuma experiência com gangues ou crimes, ou com as razões pelas quais floresciam. Deixarei que ele descreva o que houve após aquele encontro. O que aconteceu foi o que sempre acontece quando você enche um salão com pastores, disse Jeffrey. Eles conversarão. E aí marcaram uma reunião para conversarem de novo na terça-feira seguinte, e na terça-feira depois daquela. E começaram a trazer membros da comunidade, professores, pais, policiais, para falarem sobre o que vinha ocorrendo. Após 2 meses, queriam se dividir em comitês. E eu soube que aquele era o fim. Quando você se divide em comitês porque nada vem funcionando, está na hora de tentar algo diferente. Assim, o reverendo Eugene Rivers disse: sabem com quem não conversamos? Não trouxemos nenhum jovem aqui para conversar sobre o que vem ocorrendo. Todos disseram: tudo bem, Eugene, nós o nomeamos líder do comitê de rua. A intenção foi constrangê-lo, mas não conseguiram. Eugene disse: ótimo. Na próxima sexta, na minha casa. Naquela sexta-feira, 13 pessoas aparecerão. Eugene morava em Four Corners, que naquela época era o Marco Zero, um dos bairros mais violentos da cidade. Nós aparecemos e ele apenas disse: certo, vamos nessa. Perguntamos: vamos aonde? E ele disse: lá fora. Lá fora não era exatamente onde Jeffrey Brown esperava estar naquele ponto de sua carreira. Na faculdade, especializara-se em comunicação e depois de se tornar clérigo, seu objetivo era ser pastor de uma mega-igreja, uma das grandes congregações suburbanas que vinham se espalhando pelo país, pregando o evangelho do sucesso e da prosperidade. Se você lhe indagasse alguns anos antes sobre suas ambições, ele teria dito que queria uma igreja com
milhares de membros e um programa na TV, o pacote completo. Guerras entre gangues não estavam em seus planos. Claro que aos domingos, na igreja, ele precisava ao menos reconhecer o que vinha ocorrendo nas ruas. Eu subia ao púlpito e pregava contra a violência, relatou. Então, depois do sermão, entrava no meu carro e ia direto para minha bela casa no meu belo bairro. Mas o derramamento de sangue e o desespero continuavam se aproximando. Jeffrey se viu presidindo os funerais de jovens de 16 e 17 anos, esforçando-se para dizer algo significativo, algo que criasse impacto. Aquilo estava além do meu treinamento como um jovem pastor, disse ele. Você pega seus cursos sobre morte e agonia, aprende sobre o valor do ritual, o que dizer para reconfortar. Mas nada daquilo se aplica ao que acontece quando um adolescente é morto a tiros. Para agravar a situação, eu via jovens sentados ali que já tinham passado por uma série de homicídios. Era perturbador tentar conversar e se conectar com eles. A impressão era de que nem sequer ouviam o que era dito nos funerais. Alguns pareciam ausentes, ainda atordoados com o que havia ocorrido. Outros estavam zangados, dava para ver que a raiva se acumulava, que eles iriam retaliar. Pastores amigos que enfrentavam os mesmos problemas pediram ajuda a Jeffrey. Ele era jovem, não muito mais velho do que muitos dos perpetradores e vítimas da violência que vinha destruindo a comunidade. Será que ele era capaz de criar algum vínculo com aqueles jovens? De encontrar um meio de se fazer entender por eles? Mas eu não conseguia, disse ele. Era um ambiente tão desconhecido para mim quanto para meus amigos. Foi mais ou menos naquela época que Jeffrey teve um sonho. Nele, Jesus aparecia para ele na igreja trajando um terno laranja, camisa vermelha e gravata púrpura. Ele mostrou a Jeffrey seu escritório suntuoso, depois o embarcou em um grande Mercedes-Benz e o conduziu a uma mansão. Ali Jesus voltou-se para Jeffrey e perguntou: o que você acha? Jeffrey respondeu: é muita coisa. E Jesus olhou para Jeffrey e perguntou: este sou eu de verdade? E aí Jeffrey acordou. Sonhei com aquilo mais de uma vez, contou Jeffrey, de modo que pensei, tem algo errado aqui. Eu sabia que era uma mensagem informando que aquele não era o rumo certo. Mas aquilo era muito intimidante para mim, porque não sabia como me conectar, não sabia o que estava fazendo. Jeffrey percebeu que precisava se esforçar mais para atacar os problemas da comunidade. Criou em sua igreja projetos que visavam ajudar jovens em situação de risco. Tentei até um sermão em forma de rap certa vez, disse ele, rindo. Ele também se reuniu com jovens da escola local, mas os membros das gangues e traficantes de crack não frequentavam a escola, de modo que permaneciam fora do seu alcance. Não tinha ideia do que fazer em seguida. Pouco depois daquele primeiro encontro de pastores, um rapaz de 21 anos chamado Jesse MC que foi assassinado na rua próximo da igreja de Jeffrey. Alguns membros de uma gangue detiveram o jovem para roubar sua jaqueta de couro e, quando ele resistiu, o esfaquearam e levaram a jaqueta. A poucos metros da porta da igreja, Jesse sangrou até morrer. Eu não conheci Jesse, contou Jeffrey. Encontrei seus pais pela primeira vez no funeral.
Acho que me chamaram porque eu era jovem e conhecido por lidar com os garotos e coisa e tal. Eles perguntaram: você pode ir à nossa casa e conduzir uma vigília com orações à luz de velas? Aceitei o convite, mas estava nervoso. Jeffrey achava que conhecia quase todo mundo na região, mas ao se postar no frio congelante, conduzindo a vigília para Jesse, viu rostos de pessoas que jamais encontrara, ainda que muitos deles morassem nos conjuntos habitacionais perto de sua rua. O que aconteceu depois da vigília confundiu Jeffrey. As pessoas começaram a se aproximar e a apertar sua mão, embora eu não tivesse feito nada além de orar. Eu não tinha um projeto para eles, não lhes prestava um serviço, eu só rezei e fiquei ali, e eles começaram a apertar minha mão. Ele não conseguia parar de pensar naquilo. Refletiu a respeito no carro, a caminho de casa e antes de dormir. Uma ideia era recorrente: o que fiz esta noite foi sacerdócio de verdade. Logo depois a polícia capturou 3 dos sujeitos que mataram Jesse. Tinham em torno de 25 anos, só um pouco mais jovens do que Jeffrey. Pensei, eles têm mais ou menos minha idade, mas são membros de uma gangue pesada. Por que pensam de forma tão diferente? Sou negro, eles são negros. Moro nesta cidade, eles moram nesta cidade. Eu não conseguia entender. Tudo aquilo estava se revolvendo dentro de mim. E eu não tinha ninguém com quem conversar, porque meus colegas estavam empenhados em construir as mega-igrejas. Estavam interessados em saber quantas pessoas tinham aderido à sua crença naquele mês, enquanto eu retrucava: que diferença faz? Um jovem foi morto. Não deveríamos reagir. O assassinato de Jesse marcou um momento decisivo para Jeffrey. Ele viu a falha intrínseca, o paradoxo de sua abordagem ao problema. Eu vinha tratando aqueles jovens das gangues como o outro, contou ele. Eu estava tentando construir uma comunidade, mas não estava lhes dando nenhuma via de acesso à minha definição de comunidade. Então pensei: se quero desenvolver uma comunidade, preciso desenvolvê-la com todos, o que inclui os sujeitos que outras pessoas não querem por perto, o que inclui esses jovens. Jeffrey apareceu na casa de Eugene naquela noite de sexta-feira após a reunião dos pastores, porque sabia que o chefe do comitê de rua estava certo. Estava na hora de buscar uma solução lá fora. Então nós saímos para uma caminhada, recordou Jeffrey. Caminhamos das 10 da noite até as 2 da madrugada. Havia sons de tiros o tempo todo. Na sexta-feira seguinte, menos de metade dos 13 pastores iniciais retornou. Logo aquele número caiu para 4, Jeffrey, Eugene e mais 2. Mas eles estavam empenhados. Eu sabia que percorrer as ruas e conversar com os jovens era a chave para algo importante, disse Jeffrey, mas não sabia o que. Marcando presença, foi preciso reunir coragem para Jeffrey e os outros pastores saírem noite após noite, indesejados e desprotegidos. Como você talvez tenha adivinhado, eles não foram bem recebidos de início como salvadores. Mas persistiram e acabaram encontrando um meio não apenas de se conectar com os jovens da região, mas também de se associar a eles a fim de reduzir drasticamente a violência juvenil em Boston. A presença junto aos outros consiste, em primeiro lugar,
em aparecer fisicamente, chegar junto. Ninguém tinha ido conversar com aqueles jovens em seu território. Mais especificamente, a presença consiste no modo como aparecemos, como nos aproximamos das pessoas com quem esperamos nos conectar e as quais esperamos influenciar. Jeffrey sabia que estava adentrando o bairro mais pesada de Boston em um horário perigoso. Os jovens que encontrava eram durões e ousados, pelo menos aparentemente. O instinto normal poderia ter feito Jeffrey mostrar àqueles jovens que conseguia ser tão durão quanto eles um adversário à altura. Claro que aquele teria sido o pior caminho possível. Aqueles jovens haviam enfrentado resistência a vida inteira, não seria nenhuma novidade. Jeffrey e os outros pastores fizeram o inverso. Retribuíram a brutalidade com gentileza, bondade e interesse genuíno pelos sentimentos e ideias daqueles jovens. Foi surpreendente, provavelmente a última coisa que qualquer um daqueles garotos esperava. Foi perturbador. Jeffrey sabia que, de início, aquilo poderia fazer com que ele parecesse um fracote aos olhos deles. Mas não se importou. Fez aquilo porque sabia que nunca tinha sido tentado e pensava que de repente pudesse funcionar. Você deve estar pensando bem, claro que se dirigir aos outros com gentileza, abertura e curiosidade é a melhor estratégia, mas não imagina como é comum adotarmos instintivamente uma abordagem diferente, que consiste em demonstrar poder e controle. Durante mais de 15 anos, os psicólogos Susan Fiske, Peter Glick e eu estudamos como as pessoas julgam as outras em primeiros encontros. Em pesquisas realizadas em mais de 20 países, identificamos os mesmos padrões. Quando conhecemos alguém, rapidamente respondemos a duas perguntas: posso confiar nesta pessoa, e posso respeitar esta pessoa? Em nossas pesquisas, meus colegas e eu temos nos referido a tais dimensões como cordialidade e competência, respectivamente. Em geral, achamos que uma pessoa que acabamos de conhecer é mais cordial do que competente, ou mais competente do que cordial, mas não ambos na mesma proporção. Gostamos de ter clareza em nossas distinções, é uma propensão humana. Assim, classificamos novos conhecidos em tipos. Em sua pesquisa em empresas, Tiziana Cassiaro refere-se a esses tipos como bobos adoráveis ou idiotas competentes. 2. De vez em quando vemos as pessoas como incompetentes e frias idiotas totais ou como cordiais e competentes astros adoráveis. Este último é o quadrante de ouro, porque receber confiança e respeito. Respeito de outras pessoas lhe permite interagir bem e fazer as coisas acontecerem. Mas não valorizamos os dois traços igualmente. Primeiro julgamos a cordialidade e a confiabilidade, que consideramos os traços mais importantes das duas dimensões. Oscar Ibarra e seus colegas descobriram, por exemplo, que as pessoas processam palavras ligadas à cordialidade e moralidade, amigável, honesto e outras, com mais rapidez do que palavras ligadas à competência, criativo, habilidoso e outras. 3. Porque priorizamos a cordialidade em vez da competência. Porque, de uma perspectiva evolucionária, é mais crucial a nossa sobrevivência saber se uma pessoa merece nossa confiança. Caso não mereça, convém manter distância, pois ela é potencialmente perigosa, sobretudo se for competente.
valorizamos pessoas que sejam capazes, especialmente em circunstâncias em que esse traço é necessário, mas só percebemos isso após termos julgado sua confiabilidade. Recordando aquelas primeiras caminhadas nas noites de sexta-feira, quando pastores e membros de gangues se estranhavam no mesmo terreno tenso, Jeffrey disse: "O que percebemos foi que, enquanto estávamos caminhando, eles só ficavam nos observando. E queriam se certificar de uma série de coisas. Primeiro, que teríamos uma conduta consistente, que continuaríamos indo até lá. E segundo, eles queriam ter certeza de que não estávamos lá para explorá-los. Forasteiros que adentram bairros perigosos vangloriando-se de que resgataram as ruas podem trazer consigo uma câmera de TV, um repórter ou apenas uma sensação inflada de autoimportância." Os jovens estavam se indagando, segundo Jeffrey: será que isso não é só mais uma fraude? Será que isso não é movido pelo ego e vocês estão fazendo mais por vocês do que por nós? Antes que qualquer diálogo pudesse começar, antes que as duas partes pudessem estar presentes ao mesmo tempo, era preciso ter confiança. Após estabelecer a confiança, eles quiseram avaliar a força. Como relatou Jeffrey, eles quiseram saber: vocês estão preparados para enfrentar o que ocorre aqui fora? Os diálogos iniciais podem ser intimidadores, porque você depara com jovens tendo conversas agressivas e defensivas e precisa abrir caminho em meio àquilo. E tem de fazê-lo de forma que o caminho permaneça aberto. Ocorre algo curioso quando pergunto às pessoas, alunos, amigos, executivos, artistas, se preferem ser vistas como confiáveis ou competentes. A maioria escolhe a segunda opção. É perfeitamente compreensível, por dois motivos. A competência é mais facilmente mensurável de forma concreta e prática, pode ser exibida num currículo ou boletim de desempenho ou na nota de uma prova, de modo que temos uma sensação de medida de quão competentes parecemos. Além disso, ao passo que nossa confiabilidade e nossa cordialidade beneficiam terceiros, acreditamos que nossa competência e nossa força beneficiam diretamente a nós mesmos. 4. Assim, queremos que os outros sejam cordiais e confiáveis, mas que nos vejam como competentes e fortes. Enquanto o primeiro desejo nos ajuda a permanecer seguros, o segundo pode levar a erros custosos. 5. Vi muitos estudantes de MBA aprenderem isso a duras penas durante seus estágios. O objetivo deles é fazer com que a empresa em que estão estagiando os efetive depois da formatura, e tem umas 10 semanas para provar que são dignos da contratação. Com frequência esses estudantes estão tão determinados a mostrar a todos que são os mais inteligentes e mais competentes do grupo que ignoram os custos de sua estratégia. Ela pode fazer com que pareçam frios e indiferentes. Pode impedir que participem de eventos sociais com colegas e gestores. Pode levá-los à crença equivocada de que pedir ajuda fará com que pareçam fracos e incompetentes, quando na verdade pedir feedback a um gerente ou aos colegas lhes daria a oportunidade de interagir, de mostrar respeito e, assim, se tornar parte do grupo. A grande surpresa vem ao final do estágio, quando os estudantes com desempenho excepcional são chamados para conversar com seus supervisors e descobrem que não receberão ofertas de emprego porque ninguém conseguiu conhecê-los direito. Eles não pareciam interagir bem com os outros.
Sua competência não estava em discussão, mas não criaram qualquer colaboração ou relacionamento produtivo de confiança. Não está convencido. Vejamos um estudo de 2013 com 51.836 líderes cujos funcionários os avaliaram primeiro numa grande variedade de comportamentos e atributos e depois em sua eficácia de liderança em geral. Apenas 27 foram classificados no quartil inferior, abaixo do 25º percentil, em comportamentos e atributos que refletiam simpatia e também no quartil superior, acima do 75º percentil, em eficiência de liderança em geral. Em outras palavras, sua chance de ser visto como um líder antipático porém eficaz é de cerca de 1 em 2.000. 6 outros pesquisadores constataram que a principal característica associada ao fracasso de um executivo é um estilo insensível, ofensivo ou intimidador, o oposto exato de cordialidade e confiabilidade. 7. Antes de prosseguir, gostaria de concluir, caso você esteja se perguntando por que estou falando sobre o reverendo Jeffrey Brown, violência das gangues, cordialidade e competência. A influência só ocorre quando há confiança, e o único jeito de criar confiança de verdade é estando presente. A presença é o meio pelo qual a confiança se desenvolve e as ideias viajam. Se alguém que você está tentando influenciar não confia em você, você não irá muito longe. Na verdade, pode até despertar desconfiança por parecer manipulador. Talvez tenha ótimas ideias, mas, sem confiança, essas ideias são impotentes. Uma pessoa cordial e confiável que também é forte desperta admiração, mas somente depois de estabelecer laços de confiança sua força se torna uma vantagem em vez de uma ameaça. Espero também lhe mostrar que aprender a encontrar presença nos momentos mais desafiadores não é bom apenas para você. Pode trazer grandes benefícios para os outros também. A presença lhe dá o poder de ajudar as pessoas nos momentos mais desafiadores delas. Não seja seda. Voltemos a Jeffrey. O assassinato de Jesse foi um ponto crucial para ele. Não facilitou automaticamente sua comunicação com os jovens que vinha tentando ajudar, mas foi o elemento catalisador. Logo depois chegou um momento em que Jeffrey enfim entendeu a realidade de como estava sendo percebido na rua. Foi também quando os membros da gangue obtiveram um vislumbre do Jeffrey de verdade. Eu estava lidando com um rapaz chamado Tyler, que já me abordou perguntando o que eu estava fazendo lá fora. Lembro-me de uma vez em que eu estava usando um casaco e Tyler começou a apalpá-lo, dizendo: "Cara, isto é seda." Eu respondi: "Não, não é", mas ele insistiu: "Olhem este cara aqui com casaco de seda." E toda vez que eu ia lá ele tinha algo a dizer sobre o tal casaco, até que finalmente me cansei e disse: "Cara, pare de falar das minhas coisas. Este casaco não é de seda." E ele disse: "Ah, agora você está sendo real. Antes estava sendo seda." Retruquei: "Ok, agora acho que entendo o que está acontecendo aqui." E foi aí que começamos a conversar, porque o que ele realmente desejava era poder falar sobre como seria difícil mudar a mentalidade de muitos dos jovens que o cercavam. Ele pensava: "Você não pode vir aqui achando que vai ter uma conversa e aí, de repente, tudo vai mudar." Então eu soube que aquilo não ia ser como um passeio no parque. Ia ser uma dura jornada.
Jeffrey teve de ser verdadeiro com aqueles jovens antes que pudessem ser verdadeiros com ele. Por meio de suas ações, contou sua história real, aquela na qual ele de fato acreditava, não aquela na qual queria que os outros acreditassem. Teve de ser seu eu mais sincero, sem fachadas, sem barreiras, para comunicar que eles poderiam fazer o mesmo. Revelar seu eu verdadeiro libera os outros para revelar os deles. Temos de parar de ser como seda. Calar, se ouvir a outra pessoa, é o ato mais profundo de respeito humano. William Ury. William Ury é um dos fundadores do programa Harvard de negociação e coautor de Como Chegar ao Sim. Ury não apenas está entre os negociadores mais experientes e bem-sucedidos que já conheci, como também é o mais gentil e paciente. Com tato e delicadeza, ele ajuda a resolver conflitos ao redor do mundo em empresas, governos e comunidades, superando divergências que outros foram incapazes de resolver. Durante a década de 1980, ele auxiliou os governos americano e soviético na criação de centros de crise nuclear visando evitar uma guerra nuclear acidental. Também contribuiu para encerrar uma batalha bilionária pelo controle do maior varejista da América Latina e aconselhou o presidente da Colômbia em sua tentativa de encerrar uma guerra civil de 50 anos. No momento em que as partes em conflito estão ouvindo uma a outra pela primeira vez, ou seja, quando a questão progrediu substancialmente rumo à resolução, elas acreditam que Ury é um tipo de mago. Claro que ele jura que não é. Alega que faz algo bastante simples. Em 2003, Ury recebeu uma ligação do ex-presidente Jimmy Carter pedindo que se encontrasse com o presidente venezuelano Hugo Chávez. Com as ruas de Caracas lotadas de manifestantes exigindo o fim da presidência de Chávez e outros apoiando-o fervorosamente, o país parecia à beira da guerra civil. Carter tinha esperanças. Esperanças de que Ury fosse capaz de ajudar a encontrar um caminho. Em seu outro livro, Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, ele recorda a preparação para a reunião, como de costume, saí para um passeio no parque em busca de inspiração. Eu achava que teria apenas poucos minutos com o presidente, por isso estava esboçando mentalmente um breve conjunto de recomendações. O que me ocorreu, porém, durante a caminhada, foi fazer exatamente o oposto do que eu planejara. Eu não daria conselhos a não ser que ele me pedisse. Apenas ouviria, me concentraria no momento presente e buscaria a abertura. O risco, obviamente, era que a reunião terminasse muito cedo e eu perdesse a oportunidade de influenciá-lo com minhas recomendações, mas resolvi assumi-lo. 8. Durante sua reunião com Chávez, Ury a teve-se a essa estratégia em comum, ouviu atentamente, tentando entender como era estar na pele dele. Chávez contou a Ury sobre sua vida, sobre sua experiência nas Forças Armadas, sobre sua indignação com os traidores que tentavam derrubá-lo. Eu estava focado no momento presente, buscando uma abertura, quando me ocorreu uma pergunta: como o senhor não confia neles, o que é bastante compreensível pelo que já aconteceu, deixe-me perguntar uma coisa: o que eles poderiam fazer, digamos, amanhã de manhã para enviar um sinal confiável de que estariam prontos para a mudança? Um sinal, indagou ele, ficando em silêncio por alguns instantes para pensar na questão inesperada. Igualmente inesperado foi o fato de Chávez ter uma resposta. Em poucos minutos,
o presidente concordou em designar seu ministro do Interior para trabalhar com meu colega Francisco e comigo no desenvolvimento de uma lista de possíveis iniciativas práticas que cada parte poderia tomar para aumentar a confiança e amenizar o conflito. Fazendo um retrospecto, Yuri escreve: estou convencido de que, se eu tivesse seguido minha primeira ideia de iniciar a reunião apresentando recomendações, o presidente teria nos despachado em alguns minutos. Em vez disso, como eu deliberadamente desistira de lhe dar conselhos e procurei me manter atento a uma possível abertura, o encontro se tornará altamente produtivo. Por que é tão difícil para nós nos calarmos e ouvirmos? Existe uma resposta simples. Quando encontramos alguém que nunca vimos, de imediato tememos não ser levados a sério, parecer inferiores. Assim, falamos primeiro, para dominar o momento, para assumir o controle, para exibir nossa capacidade. Queremos mostrar o que sabemos, o que pensamos, o que já realizamos. Falar primeiro indica: sei mais do que você, sou mais inteligente, eu. Deveria falar enquanto você ouve. Falar primeiro permite definir a pauta: eis o que iremos fazer e eis como faremos. Ao passo que, se eu deixo você falar primeiro, não dá para prever o que dirá. Estou abrindo mão do controle sobre a situação, e quem sabe aonde isso me levará. Abrir mão do controle é assustador. É dar um passo rumo ao desconhecido. Quem faz isso? Somente os tolos. Ou os corajosos. Tal como Jeffrey em sua patrulha noturna nas ruas, Yuri chegou à reunião com Chaves sabendo que estava adentrando uma situação tensa onde posições tinham sido estabelecidas, resoluções haviam sido tomadas e limites haviam sido fixados. Em momentos assim é difícil ouvir e a ânsia por atingir uma solução rápida costuma nos dominar. O segredo, diz Yuri, é buscar oportunidades no presente. Na maioria das situações, se ficarmos bastante atentos, encontraremos uma abertura. Mas saiba que também é algo muito fácil de não ser notado. Participei de muitas negociações em que uma das partes sinaliza aberturas ou até faz concessões que passam despercebidas pela outra parte. Seja em conflitos conjugais ou em disputas orçamentárias, é muito comum dispersar o foco, recordando-se do passado ou preocupando-se com o futuro. Só no presente, no entanto, podemos mudar intencionalmente a direção da conversa para um acordo. Escutar é crucial para a presença. E os desafios que surgem quando realmente precisamos ouvir são os mesmos que dificultam estar suficientemente presente para fazê-lo. Só é possível escutar de verdade quando temos um desejo sincero de entender o que estamos ouvindo. E isso não é fácil, pois requer a suspensão do julgamento mesmo quando estamos frustrados, assustados, impacientes, entediados, ou quando nos sentimos ameaçados ou ansiosos com o que vamos ouvir, ou por achar que já sabemos ou por não sabermos. Precisamos dar a outra pessoa espaço e segurança para ser honesta e não devemos reagir defensivamente quando estamos ouvindo. Para alguns de nós, isso também significa superar o medo do silêncio. A determinação de ouvir e escutar de fato estava no núcleo do esforço de Jeffrey e dos outros pastores.
Eles tiveram de admitir que líderes comunitários e agentes da lei eram impotentes para deter a violência sem o consentimento e a cooperação dos próprios delinquentes. Os membros das gangues e os traficantes de crack teriam de ser ouvidos e até mesmo atendidos em suas solicitações. Seus conhecimentos e opiniões precisariam ser reconhecidos e então ser levados a sério. Considerando a forma como líderes políticos, autoridades policiais e outros costumam abordar as gangues de jovens transgressores, isto é, sem ouvidos voltados à escuta colaborativa, fica claro que os pastores estavam tentando algo radical, para não dizer arriscado. Escutar significou resistir ao impulso de colocar em prática o que faziam melhor, pregar. Pregar a não violência teria sido tão ineficaz como ostentar uma postura rígida do tipo estou no controle. Em vez disso, os pastores fizeram perguntas, como é o tráfico de drogas? O que significa ficar num beco atirando pedras? Como você evita a polícia? Como evita membros de gangues rivais? Como vê o fato de que não existem traficantes de drogas aposentados, de que esta é uma vida curta? Ouvir significou abrir mão do que Jeffrey achava que sabia. Havia tanta coisa para eu aprender sobre a vida nas ruas, contou Jeffrey. Ficou claro que minha percepção estava moldada pelo noticiário e pelo senso comum, e a realidade era bem diferente. Quando ele e os demais pastores passaram a escutar em vez de pregar, ele percebeu que os jovens deixaram de ser o problema e começaram a ser nossos parceiros naquele esforço. Eles se tornaram valiosos. Perguntamos, como vocês veem a igreja ajudando nesta situação? O que podemos fazer juntos? O paradoxo de ouvir é que, ao abrirmos mão do poder, o poder temporário de falar, afirmar, saber, ficamos mais poderosos. Quando você para de falar ou de pregar e ouve, eis o que acontece, as pessoas podem confiar em você. Como vimos, sem a confiança dos demais envolvidos, você vai achar bem difícil influenciá-los de forma profunda e duradoura. Você adquire informações úteis, que facilitam a solução de qualquer problema que venha a enfrentar. Você pode achar que sabe a resposta, mas, antes de ouvir o que a outra pessoa pensa e sente o que realmente a motiva, jamais terá certeza. Você começa a enxergar as outras pessoas como seus semelhantes e talvez até aliados. Deixa de ver as outras pessoas como estereótipos. Passa do nós contra eles para simplesmente nós. Os objetivos passam a ser compartilhados, não conflitantes. 9. Você desenvolve soluções que outras pessoas se mostram dispostas a aceitar e até adotar. Quando as pessoas contribuem para as soluções, quando participam delas, tendem a se comprometer mais com elas e a adotá-las. Também ficam mais propensas a aceitar até mesmo um resultado negativo quando sentem que o procedimento que as levou até ele foi justo. Para que isso aconteça, as partes afetadas precisam acreditar que foram ouvidas, compreendidas e tratadas com dignidade, e que o processo e seus fatores essenciais são confiáveis. Por exemplo, funcionários podem aceitar ficar sem uma promoção se tiverem ajudado a desenvolver as diretrizes e expectativas que levaram à decisão. 10. Quando as pessoas se sentem ouvidas, ficam mais dispostas a ouvir.
Isso é surpreendentemente intuitivo e difícil. Se as pessoas não sentirem que você as compreende, não estarão inclinadas a investir seu tempo e sua energia em atividades como escutar que as ajudarão a entender você. E essa é uma dica importante sobretudo para os líderes, que afinal precisam servir de modelos da boa escuta. 11 Como resultado do que ouviram, 4 dos membros da igreja, inclusive Jeffrey, redigiram um documento que era em parte um manifesto, em parte uma declaração de missão. Consistia em 10 pontos, princípios e posturas que, eles esperavam, encerrariam os assassinatos e melhorariam as condições nos bairros mais pobres da cidade, principalmente através da atuação de clérigos e das igrejas nas ruas e não do alto ou de uma distância cômoda, buscando soluções junto aos membros das gangues, contando com a participação deles. A Boston Ten Point Coalition, Coalizão dos 10 Pontos de Boston, tornou-se um movimento cujo sucesso surpreendeu a cidade e chamou a atenção do povo americano e além. Os assassinatos de jovens em Boston caíram de um pico de 72 em 1990 para 15 em 1999, o menor nível de todos os tempos. A mudança ficou conhecida como o Milagre de Boston, e acadêmicos e profissionais a atribuem em grande parte à formação da coalizão e aos esforços de Jeffrey e seus colegas pastores. Cidades do mundo inteiro buscaram os conselhos de sacerdotes no combate a drogas, crimes e assassinatos. 12 Outro grande triunfo da coalizão que veio mais tarde, em 2006, dá uma ideia da radicalização das estratégias pioneiras. Ainda tentando deter o ciclo incessante de ataques de gangues e retaliações, os clérigos decidiram propor uma trégua. E os jovens reagiram dizendo que não íamos conseguir que eles fizessem aquilo bruscamente, disse Jeffrey. Então surgiu a ideia de começar com um período de tempo, como um cessar-fogo. Então determinamos que seria entre o dia de ação de graças e o ano novo e chamamos de temporada de paz. Eles nos deram as instruções sobre o que fazer. Reuni todos numa sala, vendi a ideia da temporada de paz e pedi a aprovação geral. Foi aí que recebi a primeira indicação de que aquilo poderia funcionar, porque um jovem se levantou e disse: tudo bem, então paramos de atirar na meia-noite da quarta-feira. Ou paramos na manhã de ação de graças. E recomeçamos a atirar no dia 31 de dezembro ou em 1º de janeiro. Aquilo foi um conflito para mim, porque pensei, eu desejo que vocês jamais voltem a atirar. Mas eu disse, ok, vocês param de atirar na noite da quarta-feira e podem recomeçar após o dia do ano novo. Eticamente, porém, eu estava pensando, não acredito que eu disse que poderiam recomeçar a atirar após o primeiro dia do ano. Mas estávamos tentando fazer com que instituíssem a paz e dar uma ideia do que é poder entrar num bairro sem precisar olhar para trás a cada 5 segundos. Como você pode imaginar, em Boston, naquela época tensa, havia pouca confiança em que um grupo de pastores pudesse iniciar um período no qual membros de gangues de repente parassem de atirar uns nos outros. Na primeira vez que estabelecemos aquela temporada de paz, os policiais diziam boa sorte, quase com uma piscadela e um riso de escárnio abafado, recordou Jeffrey. Porque as coisas estavam pegando fogo antes do Dia de Ação de Graças de 2006. E aí, nos
primeiros 22 dias depois daquilo, não houve tiroteios, nenhum tiro disparado, nada. Gary French, que estava à frente da unidade de gangues da polícia de Boston, ficou ligando todos os dias, para dizer: não aconteceu nada ontem. E ele queria saber: o que vocês fizeram? Com quem vocês conversaram? A polícia queria que fornecêssemos todas essas informações, mas eu disse: bem, em primeiro lugar, vocês não podem ter esses dados. Mas não é nada mais do que já lhe contei, é olhar para os jovens não como o problema, mas como parceiros. Isso não quer dizer que ouvir a outra parte garanta um resultado favorável todas as vezes. Na verdade, a presença também implica aceitar a possibilidade de decepção e não permitir que isso o desvie do rumo ou o faça duvidar. O que inicialmente parece um fracasso pode ser na verdade algo bem diferente, uma oportunidade de crescer de forma inesperada. Deixando a presença falar por si nessa época, Jeffrey vinha conversando com um rapaz chamado James, o líder de uma gangue em Roxbury e um dos artífices da trégua que a coalizão havia planejado junto a outra grande gangue. Jeffrey descreveu James como um rapaz realmente especial, com uma preocupação não apenas consigo, mas com todos com quem se relacionava. Então ele queria mesmo que aquela paz se espalhasse pela cidade. 2 dias após um encontro com James, Jeffrey recebeu uma ligação. Eu estava em casa preparando o jantar, contou, e tive de parar, entrar no carro e sair correndo. James tinha sido morto com um tiro. Chegando ao hospital, Jeffrey fez o possível para consolar os membros consternados da família de James, alguns histéricos de dor e outros incapazes de acreditar que ele estava morto. A sala de espera da emergência estava repleta de amigos de James, que já tramavam a vingança. E eu pensando: vocês não podem fazer isso. Logicamente, não era o que os companheiros enfurecidos de James queriam ouvir. Eu estava lutando para encontrar as palavras certas, porque da minha mente vinha a mensagem: preciso dizer alguma coisa, certo? Mas quanto mais eu pensava em algo para dizer, menos conseguia achar tais palavras. Finalmente os médicos me abordaram e disseram: precisamos botar ordem nesta sala de emergência. Você poderia conduzi-los para fora? Respondi: não sei, mas posso tentar. Tentar? Assim, comecei a me aproximar das pessoas e dizer: venham, vamos lá fora para rezarmos juntos. Vocês querem rezar? Então fiz com que todos saíssem e começamos a rezar. E quanto mais eu rezava, mais as pessoas começavam a chorar e se lamentar. Então eu disse: certo, agora abracem alguém. Apenas abracem alguém. Abracem forte. Foi uma daquelas ocasiões em que eu estava tão atônito que não sabia o que dizer ou fazer. Mas, ao não dizer nada, abri espaço para ouvir as pessoas. Ali, naquela sala de espera caótica e tomada de angústia do hospital, Jeffrey aprendeu uma lição importante: em determinadas situações, não existe algo como vitória. Não havia nada que alguém pudesse ter dito ou feito para amenizar o sofrimento e atenuar a raiva daqueles que James havia deixado. Jeffrey se esforçou, mas não tinha as respostas. Não havia palavras. Em todo caso,
pensar que você será capaz de evocar uma frase mágica ou uma ação impressionantemente ousada é superestimar a si mesmo. Em momentos como aquele, apenas estar ali e ouvir pode ser suficiente. A longo prazo, pode ser melhor do que nada. As pessoas têm chamado isso de sacerdócio da presença, definiu Jeffrey, e acho que é uma das formas mais eficazes de sacerdócio: calar-se e simplesmente fazer-se presente. Às vezes nos expressamos com mais eloquência não expressando nada, permitindo que nossa presença, inexplicada e despojada, fale por si só. A primeira reunião do Comitê de Rua aconteceu mais de 20 anos atrás. Hoje o resultado daquilo tudo tornou-se um estudo de caso utilizado na Harvard Business School. Sempre convido Jeffrey a participar das minhas aulas em que cito o trabalho dele. Ele comparece e responde a perguntas dos alunos. Muitos protagonistas de estudos de caso visitam turmas quando seus casos são apresentados. Mas com certeza nenhum tem um histórico como o de Jeffrey em termos de frequência e impacto. Quando Jeffrey se apresenta, meus alunos o reconhecem, pois já leram o caso e desenvolveram respeito e admiração por ele. Mas nada consegue prepará-los para Jeffrey em pessoa. Quando ele adentra a sala, a turma faz silêncio por respeito, reverência, curiosidade. Ele não chega usando o traje completo de reverendo. Usa calça jeans, uma camisa impecável e um blazer vistoso. Fala num tom grave, calmo. É honesto e humilde, mas confiante e forte. Jamais se apressa. Não teme as pausas, e, por não temê-las, nós tampouco as tememos. É assim que sua presença gera presença.